Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Infelizmente, as nossas traduções dizem línguas estranhas, mas não existe língua estranha. A língua só é estranha para quem é estrangeiro. Se eu falar português para um chinês, vai ser estranha para o chinês. Mas para um brasileiro ou para um português, não é uma língua estranha. Porque, na realidade, as línguas de que a Bíblia fala são línguas estrangeiras. Então, quando Pedro pregou para aquele grupo de quase 3.000 pessoas lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando a igreja foi formada, cada um deles ouviu na sua própria língua. Eram pessoas de 12 nações, se não me engano, eram de várias nações, eram judeus, mas que vieram de várias nações para Jerusalém. Cada um ouviu a pregação na sua própria língua. Deus fez um milagre ali, o Espírito Santo fez um milagre, vamos dizer assim, ele desmanchou o que ele tinha feito lá em Gênesis, quando confundiu todas as línguas em Babel. Em Babel, os homens quiseram alcançar uma superioridade, né, uma independência de Deus, e construir uma torre que chegasse até o céu. Muita gente pensa assim, eles queriam subir na torre para a torre bem alta, então, não era isso. A torre, na verdade, não era a altura da torre que importava, porque eles construíram uma torre num vale, numa região cercada de montanhas altas, de cordilheiras e montanhas altas. Eles não eram tão bobos assim, achando que deviam construir no vale uma torre que chegasse até o céu. Se fosse chegar fisicamente até o céu, eles poderiam ter construído a torre em cima da montanha. Já era meio caminho andado, né? Mas não, a torre não tinha esse papel de atingir a distância até o céu. Era realmente uma torre para fazer um nome sobre a terra, para eles serem considerados importantes e se fixarem num lugar só, porque quando o Senhor criou o homem, ele falou que o homem se espalhasse por toda a terra. Quando Adão teve Abel e Caim e Abel também, depois disso, Caim faz justamente o que o Senhor mandou, que o Senhor queria que se espalhasse. Não, ele constrói uma cidade. A primeira cidade construída foi a cidade que Caim construiu e pôs o nome do seu filho Enoque. Não é aquele Enoque que foi arrebatado, é o filho de Caim, é outro Enoque. E, então não tinha, a intuição não era de se atingir fisicamente o céu, mas de criar um monumento para o homem, para o feito do homem, os feitos do homem, né? E aí Deus confundiu a língua de todo mundo. E em Atos 2, quando acontece a formação da igreja, né, no dia de Pentecostes, Deus reverte, o Senhor reverteu esse negócio, porque daí todos passaram a falar em línguas que uns entendiam os outros. Eram línguas estrangeiras, mas que um podia entender o outro. Eu me lembro uma vez, já mais de uma vez, né, que eu encontrei cristãos em outros países que eu nem conhecia, e falando inglês, né, claro, mas de repente você se identifica, você é cristão? Eu também sou, irmão, não sei o quê. De repente você tá amigo da pessoa. Pessoa que eu nunca vi na vida, encontrei numa feira em Portugal, eu estava indo para a Inglaterra depois, eu e mais um irmão, nos convidaram para ir na casa deles, na Inglaterra. Agora, nunca eles me viram, nunca eles nos viram antes, nós nunca os vimos. Fomos lá, tomamos um lanche na casa deles. Por quê? Porque somos cristãos da mesma fé em Cristo. É o que nos une agora, é a fé em Cristo. Então, a língua já nem importa mais, porque a gente pode dizer até que todo cristão do mundo fala a mesma língua. O que quer dizer isso? Tem a mesma fé e se entende, de alguma maneira se entende. Mas essas línguas aqui eram então uma prova de que Deus estava unindo num corpo povos e nações de diferentes línguas, diferentes costumes, diferentes tudo. Deus ia, ao formar a igreja, ele estava unindo num só corpo. Então, quando uma pessoa era batizada, recebia, não era o batismo do Espírito Santo, né? O batismo aconteceu só em Atos 2.
ou quando a pessoa era selada com o Espírito Santo, ela falava em línguas ali como um sinal de que tinha recebido o selo do Espírito. Agora é muito importante entender uma coisa. Eu moro num prédio que deve ter uns 40 ou 50 anos que foi construído. É um prédio aí dos anos 80, talvez, até antes. Não sei exatamente a data de construção desse prédio. Eu nunca vi nenhuma carreata aqui na rua para o lançamento desse prédio. Nunca vi aquelas meninas com as bandeiras na esquina, né, tocando corneta, soltando rojão, soltando fogos, tal, para fazer o lançamento desse prédio. Por que não fazem isso? Porque fizeram lá atrás, quando iam construir o prédio, quando foram lançar as vendas do prédio, fizeram todo esse auê, né, toda essa carreata, alto-falante, música, rojão, soltaram rojão e tal, porque era o lançamento do prédio. Uma vez que o prédio foi construído e já pessoas moram nele, não tem que fazer mais auê, porque não tem que fazer propaganda que está sendo construído o prédio. Então é muito importante entender isso. Sempre que Deus fez alguma grande coisa, ele soltou rojão, ele soltou fogos de artifício, ele fez propaganda, ele pôs a turma na rua com a bandeira, tal. Do que estou falando? Não literalmente, né? Mas veja que quando ele libertou seu povo do Egito, o que ele fez? Ele matou os primogênitos do Egito. Um grande sinal. Antes disso, ele já tinha feito todos aqueles sinais por mãos de Moisés. Mas aí, quando eles saíram do Egito, o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho para eles passarem a pé dentro do mar. Um grande sinal também. E depois, quando eles entram na Terra Prometida, lá em Josué, o que Deus faz? Derruba as muralhas. Eles tocaram a trombeta, gritaram, as muralhas caíram, muralhas enormes de pedra, totalmente bem construídas, desmoronaram. Por que isso? Era um sinal de que Deus estava entrando na terra, que até então era de outros povos, agora ia pertencer ao povo de Deus. Então, os sinais vêm com o objetivo. Tem um objetivo, os sinais. Então, línguas tinha esse objetivo, de mostrar que agora Deus estava reunindo num corpo povos de diferentes línguas, diferentes nações. E Paulo fala, acho que é Paulo que fala isso, né? Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então Deus reuniu num só corpo, reuniu num só povo aqueles que são dele. E para fazer isso, então, soltou rojão, soltou fogos de artifício. Lá no começo, em Atos, eram as línguas e também tinham outras coisas, né? Paulo fala num versículo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, por que Paulo fazia sinais, prodígios e maravilhas? O Espírito Santo fazia através de Paulo. Para selar, né, como válido, como verdadeiro, o apostolado dele. Percebe? Então, os sinais, as manifestações têm um objetivo. Tem um objetivo. Deus quer provar que o que está fazendo vem de Deus mesmo. Então, esse é o objetivo. E tem um versículo que é muito útil também, me ajudou a entender bastante. 1 Coríntios capítulo 12, ali fala das manifestações do Espírito. Na verdade, ali não são dons do Espírito, como algumas traduções falam, né? Então, o correto ali é a manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 7, ele fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Então, às vezes alguém me escreve e fala assim: eu tive um sonho, eu vi uma montanha, eu vi não sei o quê, porque daí minha avó passou na montanha. As histórias assim, de sonho, né? O que significa? Eu respondo: não sei o que significa. Você deve ter comido demais antes de dormir e ficou sonhando, acontece. Né? Você come muito e vai dormir, o que você tem? Você tem pesadelo. Mas você vai falando... Eu pergunto para você,
Que utilidade teve esse sonho para você? Ah, nenhuma. Então, não vem do Espírito. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se você sonhou com um número e correu na loteria, comprou o bilhete e deu aquele número, então agora estou falando, agora o seu sonho foi legal, o seu sonho foi bacana, né? Não estou incentivando aqui ninguém a jogar na loteria. Mas eu digo que se não tiver utilidade, para que serviu? Ah, eu falo em línguas. Ah, é? E quantos judeus tem perto de você? Porque a gente vê que a manifestação das línguas sempre acontecia na presença de judeus. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, como os judeus pedem sinais, isso fala em 1 Coríntios, capítulo 1, Deus dava sinais para falar, olha aqui, ó, vê aqui agora, vou soltar os rojões para vocês perceberem que eu estou fazendo isso, é uma obra minha. Mas os gregos buscam sabedoria. Então não tem nenhuma função uma pessoa ficar falando línguas para gentios. Porque isso foi, no princípio da igreja, útil, era para o que seria útil, né? E principalmente entre judeus. Eu acho que é 1 Coríntios 14, que fala que se tiver alguém falando em línguas, tem que ter intérprete também, né? Se não tem intérprete, cale-se, fique calado. O capítulo 14, depois quem quiser ler todo ele, uma vez um irmão escreveu para mim e falou assim, mas Mário, o capítulo 14, Paulo prova que nós temos que falar em língua. Eu falei, prova nada, prova o contrário. Nós não precisamos falar em línguas. Leia com calma o capítulo 14, você vai perceber o que ele está falando ali. Ele está falando assim, gente, vocês são meninos ainda, vocês estão parecendo crianças. É isso que Paulo fala, olha só, no versículo 18, 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Quer dizer, Paulo era poliglota. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O que é isso aqui? Mostrando que não é para fazer isso. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas seres meninos na malícia, e adultos no entendimento. O que é isso na linguagem de hoje? Gente, para de ser criança, para de criancice, para com essa infantilidade de querer mostrar que você sabe falar uma língua que ninguém entende. No versículo 21, ele dá a razão da língua. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são sinais não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, ou seja, todos falarem da parte de Deus, porque profetizar é falar da parte de Deus, falar da palavra de Deus, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, essa volúpia por falar em línguas desconhecidas, isso teve até uma irmã que ficou muito brava aí, de uma mensagem que eu coloquei, porque eu falei sobre a oração, ela falou assim, toda vez que eu oro, eu já começo a falar em línguas desconhecidas. já fui dando um corte ali, ela ficou brava comigo. Ela falou, vou parar de seguir você. Então a pessoa acaba adquirindo um hábito, e eu conheço irmãs que, inclusive, falavam supostamente em línguas, e quando começaram a congregar o nome do Senhor, cadê as línguas? Esqueceram todas elas, porque elas admitiam, inclusive, que aquilo era emoção, aquilo era imitação, né? Via outra pessoa fazendo, fazia também, para não ficar por baixo, não ficar menos, não se sentir inferior, né? Meu irmãozinho ali fala em língua, eu não falo, eu vou falar também, deixa eu ver, como é que faz? Ah, tá bom. É isso que acontece na maioria dos lugares onde tem gente falando assim. Mas tem estudos que, inclusive nos meus sites e vídeos, tem sobre línguas, né? Com mais profundidade, com mais versículos e tudo mais. Não sei se é assim. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.